Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica. Este cantinho especial onde nos encontramos para juntos desfrutarmos da Palavra de Deus. Temos tido a oportunidade de estudar muitos temas muito interessantes e nos últimos programas tivemos a oportunidade de começar um tema que vamos continuar ao longo de vários programas e hoje, inclusive. Vamos ter a oportunidade de estudar o livro de Daniel, vamos compreender e conhecer não só quem era Daniel, mas também toda a experiência que ele viveu e aquilo que lhe foi deixado a ele para que nós pudéssemos conhecer, não só o seu exemplo, como também as profecias. E para continuarmos a compreender e a conhecer este tema, temos connosco como convidado o Paulo Lima. Paulo, obrigada por estares aqui. É um prazer estar contigo e com as pessoas que vão assistir ao programa. Então, porque temos o Paulo connosco, vamos já começar, porque não queremos perder tempo e o tema é muito importante. Vamos começar com o sumário de hoje. Paulo, qual é o sumário? Sim. O sonho profético dado por Deus a Nabucodonosor, rei de Babilónia, revela o curso da história humana, desde a era de domínio hegemónico de Babilónia até à instauração do reino de Deus na Terra. Este é o sumário para hoje. Ok, vamos falar então hoje sobre a profecia que foi dada a Nabucodonosor a conhecer. Mas vamos então começar com o texto que vai servir como base para o nosso estudo, e este texto encontra-se em Daniel, no capítulo 2 e no versículo 28, que diz: "Mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas." Então aqui é uma introdução, é aquilo que Daniel vai dar a conhecer e nós já vamos ver. E isto tem a ver com aquela estátua, aquele sonho que este rei teve sobre uma estátua, que ele pede que lhe seja dito o sonho e que seja interpretado. Ninguém consegue fazer e depois Daniel vai conseguir fazer. Sim. Como é que era? Como é que foi esta visão e este sonho que Nabucodonosor teve? O sonho refere-se, como vimos no sumário, ao fim dos dias, ou seja, isto é uma expressão que é utilizada na Bíblia hebraica, embora aqui seja em aramaico, mas na Bíblia hebraica é utilizado o correspondente para falar dos tempos messiânicos, os tempos do fim, da instauração do reino de Deus na Terra. E é realmente sobre isso que o profeta vai interpretar o sonho do rei. E esse sonho é muito interessante, ele é dado no ano 603, no segundo ano de reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor estava há pouco tempo como rei sobre Babilónia e vai receber este sonho. E o sonho, o que é? Nabucodonosor viu uma estátua de metal, com vários tipos de metais diferentes, 4 tipos de metais diferentes. Essa estátua estava de pé, terrível, com um aspecto brilhante, terrível, e ele vê de repente uma pedra que é tirada sem mãos de uma montanha, que bate nos pés da estátua e que destrói a estátua inteiramente. Depois a pedra transforma-se ela própria numa montanha e enche toda a terra. O que é que isto quer dizer? Uma estátua, ou seja, e a estátua de um homem, porque nós vemos pela descrição da estátua que ela é a estátua de um homem. De uma pessoa, não é? Sim, de uma pessoa, de um ser humano. O que é que isto significa? Significa que é um símbolo da humanidade a tentar governar-se a si mesma, independentemente da contribuição e da direção de Deus. A estátua é oposta à pedra. A pedra é cortada sem mãos, ou seja, sem auxílio do ser humano. Não existe aí uma intervenção direta do homem. Do humano, exatamente. E, portanto, a pedra opõe-se à estátua e destrói a estátua e instaura o reino de Deus. É interessante ver que nesta estátua há um aspecto muito interessante, que é: há um valor decrescente dos metais. O primeiro metal é a cabeça de ouro. Como é que são os metais? Como é que eles são apresentados? A cabeça é uma cabeça de ouro, depois o peito e os braços são de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com a argila. Isto quer dizer que cada vez vai ser de menos precioso, não é? Exatamente. Portanto, há um descender do valor dos metais no sentido negativo, ou seja, do mais precioso para o menos precioso. Mas, ao mesmo tempo, há um ascender da dureza dos metais, da resistência dos metais. Ou seja, o ouro é mais dúctil, mais fácil de moldar, a prata menos do que o ouro, o bronze menos ainda do que a prata e o ferro é o mais duro de todos. E, portanto, isto é interessante. Porquê? Porque nos diz que a cabeça da estátua representa o reino mais luxuoso, mas menos forte militarmente. E depois vai avançando assim. Ou seja, cada vez o reino é menos luxuoso, mas mais forte, até chegarmos às pernas de ferro, que é o reino menos luxuoso, mas mais forte da estátua. E é interessante ver que esta imagem da sucessão dos metais, como sucessão das fases da história da humanidade, não é nova, não é exclusiva de Daniel. Hesíodo, que foi um poeta grego, que viveu por volta do ano 800 a.C., na sua obra Os Trabalhos e os Dias, usa esta sequência de metais para falar da história humana, das várias fases da história humana. E Ovídio, que foi um poeta romano que morreu no século XVII,
perdão, no ano 17 do primeiro século da nossa era, também usa a mesma imagem dos vários metais sucessivos para falar da sucessão histórica da humanidade. Portanto, Deus utilizou uma imagem e uma linguagem que era comum naquele tempo. Porque isso é importante, não é? As pessoas têm que compreender que Deus não vai usar aquilo que nós não conhecemos. Exatamente. Da mesma forma que em Gênesis Deus não agarrou e não explicou átomos e não explicou moléculas, porque ninguém percebia de átomos e moléculas naquele tempo, ele aqui também tinha que usar uma linguagem que fosse acessível ao conhecimento e à compreensão das pessoas. Sim, era uma linguagem tradicional que as pessoas entendiam. Exatamente. Sim. Então, mas é interessante que vemos metais, mas depois vemos uns pés que, com a ausência de metal. Mas nós temos que ver primeiro o que é que representam as partes metálicas da estátua. Então vamos primeiro ver o que é que isso acontece. Sim. O que é que representa cada parte? A cabeça de ouro é o império, o próprio Daniel diz que é Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o rei mais importante do Império Neobabilónico. Exatamente. Começou a sua hegemonia política, a seu domínio, começa em 605 e acaba em 539 com a conquista pelos persas. E mesmo que Babilónia não exista, nem a cidade de Babilónia, ainda continua a ser uma das maravilhas, porque aquilo que foi descrito sobre o que era Babilónia ainda tem preponderância no mundo de hoje, não é? Sim, Babilónia marcou, era a cabeça de ouro, era o reino mais poderoso em termos culturais, religiosos, embora não fosse o mais forte. Depois veio o peito e braços de prata, que representam o Império Medo-Persa, que sucedeu ao Império Neobabilónico. De 539 a 331. 331 marca a Batalha da Arbela, em que Alexandre, o grego macedónio, conquista o Império Persa a Dario III. Depois vem o reino de Alexandre, o reino grego-macedónio, representado pelo ventre e pelas conchas de bronze. O Império grego-macedónico durou de 331 a 146 a.C., houve várias vicissitudes que eu não vou entrar agora aqui, mas foi o ano 146 marca a anexação da Macedónia pelo Império Romano e é o início da aquisição pelo Império Romano das várias partes do Império Grego-Macedónio. E depois as pernas de ferro representam o Império Romano, ou seja, de 146 a.C. a 476 d.C. O que é que esta última data marca? Marca a deposição do último imperador romano, Rómulo Augusto, pelo general Odoacro, um general bárbaro, que depôs o imperador e enviou as insígnias imperiais para Constantinopla, dizendo que o Império Romano no Ocidente tinha acabado. Estes são os significados das 4 partes da estátua, as 4 partes metálicas. Ok, então são 4 reinos, 4 partes muito fortes, porque são metálicas e cada vez um metal mais forte, Sim. E agora, de repente, temos barro, temos argila. Sim. Nos pés. Exatamente. Estás a falar dos pés da estátua. Exatamente. Sim. Os pés é muito interessante. Nós não temos tempo para ler o texto todo, mas aparece uma referência aos pés compostos de argila de ferro e de cerâmica. Já vou explicar porque é cerâmica. E os 10 dedos dos pés. Nós sabemos que os dedos são importantes porque em Daniel 7, que é um capítulo paralelo que nós também vamos estudar mais à frente, fala-se dos 10 chifres, que são 10 reinos que sucederam ao Império Romano. Exatamente. Portanto, os pés são importantes e os dedos são importantes. Eles sucedem às pernas de ferro, ou seja, sucedem a Roma Imperial no Ocidente. O que significa que o período deste reino dividido dos 10 dedos dos pés é um período que vai de 476 anos depois de Cristo, fim do Império Romano, até ao tempo do fim, quando a pedra vem bater na estátua e vem destruir a estátua. Portanto, o que significa que o período do reino dividido inclui o tempo em que nós estamos hoje. O reino dividido existe hoje. Exatamente. É uma realidade concreta hoje. E nós hoje sabemos que não existe só uma grande potência mundial. Não existe um grande reino. Nesta altura toda a gente era romano, como costuma dizer. Sim. Todas as estradas iam dar a Roma. Porquê? Porque o Império Romano fez com que o mundo inteiro fosse dar a Roma. Mas hoje nós não temos um império que seja desta força. Nós temos uma divisão em parte de ferro e em parte de cerâmica. Cerâmica porque azap é a palavra aramaica que é utilizada e os tradutores normalmente traduzem por barro, mas os comentadores concordam que azap quer dizer o barro cozido, a cerâmica ou a terracota. Exatamente. E depois há outra parte do ferro, perezel, que em aramaico diz exatamente isso, ferro, representa a dureza, a força. Exatamente. E portanto há aqui uma mistura que nunca se mistura entre um lado forte e um lado fraco deste reino dividido. Ou seja, há uma continuação do Império Romano, representado pelo ferro, e essa continuação na Europa moderna, onde é que está? Está no Sacro Império Romano, que foi um império que existiu até 1806, em que havia um imperador na sequência dos imperadores romanos, embora não fosse o Império Romano tout court, tal como era antigamente. E a Igreja Romana continua também a defender os valores romanos na área da religião. Depois há a cerâmica, que representa a civilização germânica, que vai juntar-se à civilização romana para fazer a Europa
pós 476 depois de Cristo. Ou seja, há 10 povos bárbaros germânicos que invadiram o Império Romano, que o destruíram, que instalaram reinos no interior dele, e esses reinos duraram depois de 476, em que há a dissolução do Império. E esses 10 povos romanos são vários, povos germânicos são vários, por exemplo, os francos, os visigodos, os ostrogodos, os alamanos e outros, são povos que compuseram as nações que resultaram ao longo da história da Europa e que chegaram até nós hoje. Ou seja, estes 10 dedos são, numa primeira fase, as 10 tribos bárbaras germânicas que destruíram o Império Romano, mas são, numa segunda fase, a representação de todas as nações europeias que evoluíram na história da Europa, desde a data da invasão germânica do Império Romano até aos nossos dias e para além dos nossos dias. Só que é interessante ver que fala-se de um reino dividido. Um reino dividido porquê? Porque houve a tentativa das nações europeias se unirem de volta num império semelhante ao de Roma, mas nunca conseguiram. Eles tentaram unir-se com a semente de homens, é utilizada esta expressão, Daniel usa mesmo, que eles tentaram unir-se com a semente de homens, ou seja, através de casamentos dinásticos entre casas reais de vários países, para tentar formar um conglomerado único que reunificasse a Europa, mas nunca foi possível. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, em 1914-18, quando aconteceu, as principais casas dinásticas europeias estavam todas associadas por laços familiares. Exato. Eram primos, eram irmãos, eram cunhados, mas isso não impediu que houvesse a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, esta tentativa de unir a Europa por semente humana de que fala Daniel realmente não iria resultar. Ora, nós hoje temos também o reino dividido. A Europa das Nações, que existe hoje, é o reino dividido. Estamos a viver um período, não é? Estamos a viver um período de separação desse próprio. Exatamente. Não são todos e dos poucos que estão. Mas é interessante ver, nós hoje temos a tentativa da União Europeia de unificar a Europa. Mas e é interessante ver que desde 1957, com o Tratado de Roma, há um processo de união política, cultural, económica, jurídica da Europa, que culminou com o Tratado de Lisboa em 2007, que foi assinado em Lisboa. Exato. Só que alguns autores adventistas perguntam, por exemplo, William Shea ou Gerhard Pfandel perguntam: será que esta união da União Europeia põe em causa a profecia de Daniel? Eles acham que não, porque acham que os países continuam divididos por fronteiras, nós continuamos culturas a diferentes, línguas diferentes. Mas é verdade que também isso nós vimos, não é uma Europa inteira. Nós vimos, são algumas partes da Europa que são quase todas as partes. Mas não continuam todas. A Europa Central e Oriental. Exatamente, Central mas não é toda. E Ocidental. Mas é interessante ver, será que há aqui uma futura Federação Europeia que está perdida? Não. O facto de se falar de um reino dividido é interessante, porque o reino está dividido, mas é um reino. Portanto, há aqui alguma unidade que estava perdida para o tempo do fim. E essa unidade nós estamos a ver formada pela União Europeia. E depois há outro aspecto interessante, que é há um antagonismo entre a realidade dos pés e dos dedos da estátua, que são um reino dividido, e a pedra que vem destruir essa estátua. Esse antagonismo significa o quê? Vamos ver mais à frente, eu vou explicar que a pedra representa Cristo, a segunda vinda de Cristo à Terra. E, portanto, há aqui um antagonismo, uma oposição entre os 10 reinos, que são as nações europeias unidas na União Europeia, e Cristo, que vem combater contra essa união, essa tentativa de união. E nós podemos ver isso em Apocalipse 17. Em Apocalipse 17, nos últimos versículos, de 12 a 17, há referência a 10 chifres de uma besta ou de um animal que aparece feroz. E estes 10 chifres têm a ver com a Europa também. E está perdido que haverá uma união no tempo do fim, mesmo a terminar a história humana, que será combatida pelo Cordeiro de Deus ou pela Palavra de Deus, que é Cristo. Deixa-me só fazer aqui uma chega, porque às vezes nós que nos entusiasmamos com estes temas, que esquecemos de explicar coisas muito simples. O livro de Daniel, ele para ser compreendido necessita da Bíblia toda, e a grande compreensão do livro de Daniel, ele necessita de apoio muitas vezes do livro de Apocalipse. Exatamente. São os 2 livros apocalípticos que nós temos, Sim. com uma forma de escrita diferente e simbólica, que depois ela necessita de apoio uma da outra, porque esta é a grande beleza da profecia. A profecia, ela precisa de apoio de um lado e do outro, precisa de um conhecimento do total, para que depois nós possamos perceber. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque se foste falar de Apocalipse
Apocalipse. E a pessoa, mas ele está a falar de Daniel. Então, muitas vezes vamos fazer esta referência, vamos agarrar em Apocalipse, vamos agarrar noutros livros da Bíblia, noutros princípios da Bíblia, ao longo do estudo de Daniel, porque nós não vamos conseguir compreender Daniel se nos fecharmos só no livro de Daniel. A Bíblia é um livro inteiro que vai ter muita informação que vai estar interligada com outros textos. E desculpa interromper-te, estávamos a falar dos pés e eu queria, da pedra, e eu queria pedir-te então que te pudesse ajudar a compreender esta pedra. O que representa a pedra? Que fera a estátua? A pedra, nós sabemos, portanto, a estátua está diante do rei, a pedra vem de uma montanha que é cortada sem mãos, ou seja, sem auxílio humano, e bate nos pés da estátua, que é a parte final do período da história humana, e destrói esses pés e destrói a estátua toda. E depois cresce e torna-se uma montanha que cobre a terra inteira. O que é que isso significa? Há duas chaves de interpretação para percebermos isto. A primeira é a comparação entre Daniel 2 e Daniel 7. Em Daniel 7... há um paralelismo nas duas profecias. Sim, vimos Daniel, que elas se ajudam, não é? Ajudam-se a interpretar vimos no primeiro programa com a estrutura que o capítulo 2 corresponde ao capítulo 7 na estrutura de Daniel, na parte aramaica de Daniel. Então o que é que acontece? A montanha em Daniel 2 corresponde ao ancião de dias em Daniel 7, que é uma representação de Deus, claramente. A pedra em Daniel 2 corresponde ao filho do homem em Daniel 7, que é uma representação do Messias de Israel que haveria de vir. E a segunda montanha, em Daniel 2, corresponde ao povo, ao reino do povo dos santos do Altíssimo, que é um símbolo do reino de Deus. Exatamente. E, portanto, nós vemos assim que a pedra tem a ver com o Messias que havia de vir terminar a história humana. Isso é através da chave de comparação entre Daniel 2 e Daniel 7. Mas temos outra chave de interpretação, que é a interpretação metafórica da Bíblia. Ou seja, a primeira montanha em aramaico, no livro de Daniel, é Tur. Só que Daniel era um hebreu e pensava em aramaico e em hebreu. Exato. E há uma palavra em hebreu que é tsur, que significa rocha, que é cognata de Tur. Ou seja, é uma palavra que aramaico e hebraico são duas línguas como o português e o castelhano, ou o espanhol. Exato. São parecidas, são diferentes, mas são parecidas. Têm uma origem comum, no nosso caso é o latim, no caso deles é o proto-semítico. E esta tsur é cognata de Tur, ou seja, são palavras que têm a mesma origem, mas nas duas línguas têm ligeiramente significados diferentes. Tsur em hebreu quer dizer rocha. E rocha é um nome que é utilizado para Deus nos Salmos, por exemplo. A minha rocha, o salmista fala da sua rocha, a rocha onde se protege Deus. Depois a pedra, Eben, representa o Messias. Como é que nós sabemos isso? Porque esta palavra Eben, pedra em hebreu, é usada em Salmos 118, versículos 22 e 23, como a pedra rejeitada, o Messias como pedra rejeitada, e em Isaías 26, 16, como o Messias como pedra de esquina. Exatamente. Portanto, nós sabemos que esta pedra é o Messias. E Jesus sabia disso. E aplicou exatamente isso, aplicando estes textos a si mesmo, e aplicando o próprio texto de Daniel 2, 34 e 35 a si mesmo. E não foi só Jesus que fez isto. Pedro e Paulo, os apóstolos, aplicaram também a Jesus a imagem da pedra, neste caso em grego, litos. Exatamente. E, portanto, nós vemos aqui que a pedra é o símbolo do Messias que havia de vir e que é Jesus. E, por fim, a segunda montanha, que é a pedra transforma-se numa grande montanha que cobre toda a terra, é a mais fácil de interpretar, é o reino de Deus. Porquê é que nós sabemos isto? Porque se compararmos Daniel 2, versículos 34 e 35, com Daniel 2, versículos 44 e 45, nós vamos ver que esta montanha tem a ver com a descrição do reino de Deus que vai ser imposto pelo Messias no tempo do fim. E, portanto, falta só responder a uma coisa. Quando é que a pedra bate na estátua? Ora, se ela bate nos pés, significa que é depois das pernas. As pernas representam o Império Romano que terminou em 476 da nossa era. O que significa que a pedra tem que vir depois dessa data, depois de 466. Talvez até depois de uma federação europeia, que eu ainda há bocado falava da possibilidade de haver uma oposição entre os pés e os dedos da estátua à pedra, que seria uma federação que pode eventualmente surgir na Europa. Portanto, ou seja, ainda não aconteceu, vai acontecer provavelmente em breve, se a progressão da União Europeia em direção a uma federação europeia acontecer. E portanto, é o próximo evento da história da humanidade, a pedra bater nos pés da estátua e destruir a história humana e suspendê-la e preencher a terra com o reino de Deus trazido pelo Messias. Ou seja, sabemos que a pedra vai bater nos pés e nós sabemos que estamos no período dos pés. Exatamente. Independentemente de outra coisa, vai ser no nosso período. Não há um período maior, não há um período depois deste. Exatamente. Este é o último período que nós temos a oportunidade. E Daniel, de uma forma muito simples, com apenas uma estátua, vai-nos explicar pormenores que depois, ao longo de todo o livro de Daniel, nós vamos conseguir compreender mais pormenores, mais ideias que vão ser importantes para a nossa compreensão e para aprofundar disto que vimos hoje. É verdade que hoje o vi
vimos, porque é um tema muito complexo, vimos Sim. de uma forma muito simples, com alguns pensamentos, algumas coisas que não conseguimos explicar aqui tudo, porque é difícil fazer toda essa explicação, mas tivemos a oportunidade de ver. Foi muita informação, realmente. Sim. Tivemos a oportunidade de ver muitas coisas e eu queria perguntar-te e pedir-te se tu podes aplicar hoje em dia, como é que tu podes aplicar isto de forma que lá em casa se possa tirar assim um sumo de Esta informação toda mostra-nos o que tu já disseste. Nós estamos no tempo do fim, antes da pedra bater na estátua. Portanto, já estamos na parte final da estátua, do percurso da história da humanidade, e estamos a aguardar a vinda do Messias. O que devemos tirar daqui desta visão, a visão desta profecia, é que devemos estar prontos para a vinda do Messias. Ela pode acontecer a qualquer momento, não temos mais indicador cronológico na estátua para dizer quando é que vai acontecer, sabemos que pode acontecer a partir de 466 a qualquer momento, e nós acreditamos que está para breve, temos que estar preparados. E, portanto, esta profecia urge, faz um apelo para que nós estejamos preparados para a vinda do Messias, que é Jesus Cristo, o Salvador. E com este convite a preparar-nos para estarmos prontos para quando o Messias chegar, terminamos o programa de hoje. Temos muito mais a ver sobre Daniel, muito mais que ele nos vai trazer, informação que é importante para a nossa vida e para nós compreendermos o período histórico em que vivemos. Tenho muita vontade de conhecer mais, acredito que em casa também, por isso encontramos-nos já no próximo programa. Até lá!